Sobre na ata do Copom de dezembro, o Copom alertou lá sobre a política parafiscal. O que é isso? Crédito de banco público, BNDES, Caixa, Banco do Brasil. Uma preocupação de que isso poderia levar a um aumento da taxa de juros em geral, porque pressiona o juro, a atuação desses bancos públicos, e também que poderia matar o mercado de capital, que cresceu bastante nos últimos anos. Nessa ata não tem essa história. O senhor está menos preocupado com isso? Qual que é a posição que o Banco Central tem hoje sobre o papel do BNDES e bancos públicos? Não, acho que assim, o que a gente, inclusive estava num dos RIs, né, a gente mencionou que a gente fez aí uma observação e teve, inclusive, um trabalho que foi publicado por um diretor que já não estava mais no Banco Central, que é o efeito do crédito subsidiado. Então, essa nossa intuição é bastante fácil de entender. Se eu tenho um crédito muito subsidiado e eu preciso de ter um crédito, uma taxa de crédito para controlar a economia, é como a meia entrada no cinema. Se eu vendo muita meia entrada, eu tenho que cobrar mais da entrada total para compensar. Então, no final das contas, o que a gente percebe é que quando você tem um montante de crédito subsidiado que é muito subsidiado, a taxa de juros não subsidiada precisa ser um pouquinho mais alta para fazer o mesmo trabalho. Então, esse é um ponto importante. O que a gente também disse e que também faz parte desse trabalho, olhando o histórico, é que quando o nosso volume de crédito subsidiado aumenta muito, a gente tem um efeito estrutural na taxa neutra, né? Que está um pouco ligado ao que eu acabei de mencionar, mas a gente consegue ver uma coisa estrutural mais de longo prazo. Isso não significa que não pode ter nenhum crédito subsidiado, a gente só está dizendo que tem esse efeito. Mudar a TLP é uma boa? A TLP, que é essa taxa usada nos empréstimos do BNDES? Isso é um assunto do BNDES, eu acho que, de novo, seria indelicado da minha parte falar sobre o que o BNDES vai fazer. Eu acho que o BNDES tem lá os seus objetivos. Eu acho que hoje, quando a gente olha, a gente pensa o que os bancos de desenvolvimento têm feito. E bancos de desenvolvimento tem em todos os países do mundo e eles cumprem uma função. Se a gente pensar o que eles têm feito em outros países, a gente vê que eles estão inovando a forma de dar crédito. O crédito clean, que é aquele crédito direto, está menor, e existem outras formas, outros modelos, com fundo garantidor, com pool de fundos. Então, assim, a gente vê que houve uma modernização na forma como os bancos de desenvolvimento trabalham. Eu tive uma conversa com o ministro Mercadante sobre isso, mas, assim, eu acho que essa é uma política do BNDES, não é uma política do Banco Central, e seria, acho que, leviano da minha parte ficar falando o que o Banco Central deveria, o que o BNDES deveria fazer ou não. Eu entendo que existe hoje um banco que é capitalizado e que existe um plano, né, de fazer um movimento no sentido de fazer empréstimos para melhorar a eficiência de áreas que hoje estão deficientes. Mas eu, de novo, acho que essa é uma política do BNDES que o Banco Central não deveria se meter.